E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida muito interessante. Essa partida, ela é interessantíssima por conta de um lance que foi feito lá no final da partida. O Magnus Carlsen tentando pressionar o Ricardo Nakamura no tempo, faz um pré-move que pendura um peão. Só que acontece que esse pré-move que pendura um peão é um sacrifício absolutamente brilhante de peão que foi feito de maneira completamente acidental. Eu postei um shorts explicando a situação e todo mundo comentou isso daqui. Então, com a magia da edição, você viu que todo mundo acha que o Magnus é simplesmente o GOAT, ele nunca erra, ele com certeza calculou tudo. No entanto, eu vou incluir a reação do Magnus logo depois de jogar e vai ficar de maneira assim incontestada que não foi de propósito, foi completamente acidental e acabou sendo um lance absolutamente brilhante. Então, sem mais delongas, vamos a essa partida tão interessante e muito bem jogada por sinal. Vem peão da dama por parte do Magnus, peão da dama por parte do Nakamura, e o Magnus oferece o gambito da dama, que o Nakamura, na verdade, recusa jogando tipo um contra-gambito. Ele joga peão na casa de C5, que é a variante austríaca. Ele joga de maneira simétrica, e essa daqui é uma linha bem obscura que o jogador de pretas normalmente não joga, porque você acaba tirando a dama meio cedo. Vem C por D5 por parte do Magnus, o Nakamura toma de volta desenvolvendo a dama. Tem um pouco de pressão por parte das pretas em cima do peão da casa de D4, no entanto, as brancas eventualmente vão ganhar tempo nessa dama, jogando o cavalo em C3. De imediato não dá, porque perde o peão, então primeiro o Magnus joga E3 defendendo. Aqui o Nakamura poderia tomar, tentando isolar o peão de D, mas ele prefere simplesmente jogar E6 para acelerar a saída do bispo e defender o seu peão de C. Vem o cavalo em C3 ganhando tempo na dama, dama D8, cavalo em F3, cavalo em F6, tudo muito normal. E nessa posição, o mais natural para as brancas seria jogar bispo em D3, seguindo o seu desenvolvimento, mas o Magnus vê uma oportunidade de ganhar espaço no centro e ele joga peão na casa de E4. Nessa posição, o Nakamura toma o peão, aqui o Magnus pode ofertar uma troca de damas tomando de dama, mas ele prefere tomar de cavalo, e o Nakamura joga um lance que é, vamos dizer, uma faca de dois gumes. Ele joga peão em E5. Ao mesmo tempo que esse lance ganha espaço no centro do tabuleiro, chuta um cavalo, é um lance que acaba enfraquecendo a casa de D5 especificamente. Então, o Magnus troca o defensor natural da casa de E5, que é o bispo, jogando bispo em B5 cheque primeiro. Se você bloqueia de cavalo, você fica realmente com um desenvolvimento meio estranho, o bispo não consegue sair. Então, o cavalo em F5 por parte das brancas já é muito bom, já ameaça entrar em D6 com cheque. Então, o Nakamura não tem escolha, ele tem que bloquear de bispo mesmo. O Magnus troca o bispo de casas claras e volta o cavalo para C2, onde ele vai para E3 e depois ele pode explorar essa fraqueza nas casas claras. O Nakamura troca damas, nós temos cavalo em C6 por parte das pretas, rei na casa de E2, e aqui você já vê um pouco da diferença da posição, né? Uma posição de final quase que igual, só que a fraqueza das brancas na casa de D4 tem um bispo que fica de olho e um cavalo que no momento tá de olho, mas não vai ficar por muito tempo. Enquanto a fraqueza nas casas claras por parte das brancas não tem um bispo que fica de olho nelas, né? Então o Magnus com toda certeza vai explorar cavalo F5, cavalo D5 ao longo dessa partida. O Naka joga cavalo em B4, querendo trocar o cavalo, mas o Magnus tem outros planos. Cavalo em E3, onde ele tem fácil acesso às duas casas claras enfraquecidas na posição do Nakamura. Torre na coluna aberta e torre na coluna aberta, os dois jogadores ativando suas torres, e aqui o Naka joga bispo em C5, com a ideia de tomar esse cavalo, que é uma peça tão forte, e depois infiltrar o cavalo na casa de C2, forçando trocas de material para um final igual. Vem cavalo em F5 por parte do Magnus, não querendo saber de nada disso, ameaçando tomar na casa de G7 com cheque, e o Nakamura joga peão em G6, falando, olha, quer entrar em G6 e G7 com cheque? Entra, mas seu cavalo vai ficar preso depois. Então você pode até tirar meu roque, mas você vai perder uma peça. E aqui o que o Nakamura provavelmente estava calculando era algo como, o Magnus vai voltar o cavalo, eu tomo, né, ele toma, e eu jogo o cavalo em C2, forçando trocas, né, então agora ele vai ter que tirar a torre daqui, eu tomo o bispo dele, temos um final de jogo bem equilibrado, totalmente simétrico, provavelmente isso daqui é um empate tranquilo, um ótimo início para o nosso match, empatar a primeira partida de pretas, e na segunda partida eu tento alguma vantagem quando eu estiver de brancas. Só que o Magnus tinha outros planos. Quando vê esse G6 aqui do Nakamura, teremos uma sequenciazinha absolutamente brilhante por parte do Magnus, que mantém peças no tabuleiro e explora as várias fraquezas que o Naka está criando na posição, mexendo esses peões. Bispo em G5 primeiro, se quiser tomar o cavalo, eu tomo o seu, só que a posição resultante não é nada igual, porque eu ganho um tempo na torre,
e apesar de torre de 8 vir ameaçando o peão, eu posso jogar peão toma F5 e se você jogar torre por peão de G, eu tenho cavalinho E4 defendendo com o tempo, né? E a posição aqui, ela é uma posição onde o jogador de brancas, ele na verdade tá com uma estrutura de peões melhor, ele tem algumas ameaças que são meio chatas na casa de D6, quando esse bispo sai daqui, tem torre em C1 cravando o bispo para pressioná-lo posteriormente, né? Então é uma posição bem melhor para as brancas. Não querendo efetuar essa troca, o Naka joga torre C6 defendendo o seu cavalo. E agora que o cavalo está defendido, o cavalo das brancas está ameaçado, parece que realmente o Nakamura venceu, né? O Magnus vai ter que voltar ao cavalo, bispo toma, cavalo em C2 e vamos trocar tudo para um final igual. Exceto que o Magnus joga um lance muito bonito, cavalo em D6. Ele coloca o cavalo numa casa onde ele pode ser capturado 2 vezes. Pode ser tomado de torre ou de bispo. Só que nenhuma das duas realmente é muito boa. Porque se você toma de bispo, que foi o que o Naka fez, você vai pendurar o cavalo de F6, então é uma troca igual, exceto que o bispo do Magnus fica extremamente incômodo nesse posto aqui na casa de F6, explorando as casas fracas, certo? E se você tomar de torre, é bem pior. Se você tomasse de torre defendendo o cavalo, claro, o Magnus primeiro trocaria torres, depois tomaria o cavalo, mas essa posição ela é bem melhor para as brancas, porque sem a torre em C6, as pretas realmente perderam a única peça ativa que tinham na posição. Trocaram, na verdade, a única peça que prestava, vamos dizer assim. Temos o tempo na torre. Depois que você tirar a torre do ataque, seja fazendo rock, seja o que for, a gente vai jogar a torre D1 ameaçando o bispo. O peão de E talvez caia, né? A gente expulsa esse cavalo daqui, coloca o cavalo no centro. É uma posição muito dominante para as brancas pela questão da atividade de peça mesmo. Então, o Nakamura decide tomar de bispo, como a gente comentou. Bispo toma e ele faz o rock para poder trazer a torre para a coluna C. E nessa posição, torre em C1 por parte do Magnus, torre em C8 por parte do Nakamura, e o Magnus decide que ele quer fixar esse bispo aqui, jogando G4 e G5. Ele joga peão na casa de G4 e ele vai reagir a qualquer movimentação desse bispo com tempo, com peão em G5 solidificando o bispo aqui, né? E talvez trocando ele de lugar por um peão, que vai limitar bastante a movimentação do rei do adversário. Nakamura volta o cavalo para A6, talvez com alguma ideia de ativar o cavalo por aqui, essa manobra um pouco longa, e note que o cavalo de C está cravado. Isso é importante, ele não pode se movimentar por conta da pressão na coluna C. Então o Magnus começa a pressionar o peão, joga a torre D5, e o Naka resolve que, beleza, eu não posso deixar essa torre ficar nessa casa fraca, cavalo volta para B4 atacando a torre, e aqui o Magnus percebe algo muito legal. Ele percebe que ele pode usar esse tempo, né? Cavalo em A6, cavalo B4. Ele ganha um tempo aqui porque o Naka teve que voltar ao cavalo para descravar o próprio cavalo. Ele volta a torre para D2, preparando para jogar a torre D1. Vem bispo em F8 por parte do Nakamura, com tempo no bispo. Então o Magnus defende. Bispo em G7 querendo trocar. E o Magnus ganha um tempinho no cavalo, bispo em E7. Ameaça o cavalo. Bispo em F8. E beleza, você venceu. A gente troca bispos nessa posição. Mas eu descravei o meu cavalo de C. Isso é importante porque nessa posição que tá igual, Nakamura conseguiu trocar o bispo, né? A posição tá mais ou menos igual, os dois jogadores têm controle, cada um de uma coluna aberta. O Nakamura prefere fazer uma manobra de cavalo, a mesma coisa que ele estava tentando fazer antes, trazer o cavalo dele para D4. Então ele joga cavalo em A6. Para quê? Para jogar cavalo C7, cavalo em E6, cavalo em D4. Beleza, vamos empatar. Só que tem uma diferença gritante dessa posição para a última vez que ele tentou o cavalo em A6. Agora o cavalo pode se mover e agora o Magnus vai castigar, jogando o cavalo em B5, indo atrás do peão de A. E se nessa posição você tentar manter o peão, tipo jogar torre em A8, que é o lance mais lógico, eu diria, na posição, o Magnus não vai nem jogar torre D8 cheque, porque isso acaba não funcionando. Você jogar torre em D8 cheque, torre toma, as pretas têm tempo para atacar a torre tem que voltar para a casa de D2 e o jogador de pretas tem tempo de ativar suas peças. Aqui, o que vai acontecer é que o Nakamura, nessa posição, joga torre na casa de B6, tentando meio com uma armadilha. Então ele pendura o peão de A, beleza, o Magnus toma com tempo na torre, só que o cavalo vai sair por onde? Esse cavalo tá meio preso, né? Olha só, ele não tem essas casas todas para sair. Então, Nakamura tem nessa posição uma maneira de igualar que é tremendamente difícil, tentando prender o cavalo. No entanto, ele não encontrou. Na partida ele jogou torre em E8. E o Magnus consegue tirar o seu cavalo com torre C1, defendendo a saída do cavalo.
pegando o peão de graça, certo? O que o Nakamura deixou passar é muito difícil. Ele deixou passar a ideia de torre em A8. Ah, mas tá prendendo o cavalo, certo? Ah, mas tem o cheque. Pois é, mas torre cheque, primeiro toma, torre cheque, o adversário não pode jogar rei E7 porque cavalo em C8 ganha a torre, então ele joga rei em G7. E você tá nessa situação onde você tem que voltar a torre defendendo o peão de B, e as pretas têm como jogar agora cavalo em C5 ameaçando o peão de E, e quando você defender o peão de E, ele vai jogar a torre em A6 com o tempo no cavalo e com o tempo no peão de A, recuperando, então, o seu material de uma vez por todas. É uma sequência extremamente longa, eles estavam jogando no formato de rápidas, o Nakamura não viu, ele simplesmente evitou o torre cheque jogando torre... Ele simplesmente evitou o torre cheque jogando torre em E8, achando que o cavalo estava preso, mas o simples torre C1 do Magnus libera a saída do cavalo, e Magnus Carlsen vence um peão, e com a vantagem material o jogo fica muito mais fácil. Cavalo B8 joga o Nakamura, tentando defender a casa de C6 para jogar a torre lá. Cavalo em C8 joga o Magnus, torre em C6 para tentar novamente prender o cavalo. Mas não vai funcionar. O Magnus troca torres, depois tira o cavalo pela casa de B6, tá simplesmente com um cavalo, um peão a mais, né? E um peão a mais no final de jogo é muita coisa. E agora vem a parte da conversão da partida, né? E aí vem a parte dos brilhantes acidentais. Cavalo em D4 cheque joga o Nakamura. Rei em E3. Rei em G7 joga o Nakamura de novo, né? E cavalo em D7 joga o Magnus pressionando o peão de E. Nakamura joga cavalo em E6 pressionando o peão de G. Não dá pra tomar esse peão. Se você toma esse peão, cavalo por G5 com o tempo no cavalo. Então o Magnus simplesmente defende o peão de G dele. E o Nakamura joga cavalo na casa de F4, certo? Vem rei na casa de F3, que parece um lance com... Esse rei na casa de F3 aqui é um veneno, né? Parece um lance completamente não malicioso, mas ele tá saindo dos cheques de cavalo, né? Porque se cavalo por peão, na ideia de, você toma o meu cavalo, eu tomo o seu, o cavalo sai com cheque. Rei na casa de F3 gera essa ameaça de jogar cavalo por peão, e o Nakamura não viu. Nakamura jogou H6, o Magnus joga cavalo por E5. Tomou o meu cavalo, eu tomo o seu, ganhei mais um peão. Peão toma de volta, o cavalo volta para E6, rei em E3 por parte do Magnus, torre em H8, e o Magnus joga peão na casa de F4. E aqui é o momento. Esse é o momento. O Magnus Carlsen tem 2 peões a mais, certo? E o Magnus estava definitivamente esperando que o Nakamura fosse jogar a torre em H3 cheque. Então ele já estava assim, segurando o cavalo para voltar para F3 para defender o cheque, certo? Só que o Nakamura não joga a torre em H3 cheque. Ele joga torre em H4. E aí, instantaneamente, sei lá, um segundo depois, o Magnus joga cavalo em F3, pendurando o seu peão de F. Pendurada assim, bruta. Pode tomar de torre. Exceto que não funciona. O Magnus que pendura um peão, e um peão a mais ainda é uma vantagem. No entanto, né, esse tipo de entregada é o suficiente para talvez fazer o Nakamura voltar pro jogo, acaba fazendo o Magnus ter essa reação. Olha a reação dele. Você vai ver, isso não foi planejado. O Magnus tá puto consigo mesmo. Agora, olha quando o Magnus começa a perceber aqui que, na verdade, funciona, né? Ele começa já a sorrir. Vou deixar a reaçãozinha aqui do lado simultâneo. Por que o Magnus tá rindo, tá feliz, tá sorridente? Por que o Nakamura não tá pegando peão? Porque se torre toma peão, o Magnus tem esse milagroso, acidental, cavalo em D4, ameaçando o cavalo que segura a torre, né? Então, se cavalo toma cavalo, rei toma a torre e ganha qualidade. Se a torre sai, a gente simplifica para um final ganho, porque eu tomo o seu cavalo com cheque e depois eu jogo torre cheque pegando o peão de B. E aí é um final onde o Magnus tem 2 peões passados conectados no canto do tabuleiro e o rei do adversário está completamente cortado. É um lance brilhante, completamente acidental, e é o início do fim para o Nakamura. Nakamura joga a torre G4, né, não toma o peão, e o Magnus joga a torre em D7 de qualquer forma indo atrás do peão, torre por F4, torre por B7, torre em G4 indo atrás do peão de G, torre por F7 aqui é uma simplificação bonita aqui da posição que ganha um peão, né? Esse torre por F7 força cavalinho E5 cheque duplo, cavalo por G4, cavalo por G5, e a gente ainda tem um final onde Magnus Carlsen tem 2 peões passados conectados, ele joga 4 e o Nakamura abandona e posteriormente acaba perdendo esse match, apesar de que foi definitivamente a pessoa que deu mais trabalho para Magnus Carlsen ao longo do torneio.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.